Bom dia, boa tarde, né, a todos e a todas. Obrigado pela presença. Uma alegria muito grande ter essa aula inaugural que, só situando um pouquinho, né, para quem vem talvez pela primeira vez, é um evento acadêmico tradicional, né, todo ano procuramos ter, às vezes com um professor local, às vezes com convidados de fora. Em alguns casos temos, como hoje, a satisfação de um convidado muito querido, muito ilustre, que eu já vou apresentar. É um evento também, não é muito revestido de grandes formalidades, mas é um evento solene, sim, né? Porque ele dá início ao nosso ano letivo, e nesse ano em particular, com esse evento, a gente termina, né, dá por encerrado, né, digamos assim. Se vocês gostaram, pode continuar usando o selinho dos nossos 50 anos, mas oficialmente o ano comemorativo do nosso cinquentenário começou com a aula inaugural em março de 2017, encerra, né, nessa aula inaugural de março de 2018, 50 anos da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp. E justamente para fazer jus a uma data assim tão emblemática, né, e quem sabe apontar, né, com boas perspectivas para os próximos 50 anos da faculdade, a gente tem a grande alegria de receber um convidado muito ilustre, nosso, que foi estudante dessa casa, que foi aluno dessa casa, Cristiano Amon, por favor, você pode... Obrigado, Cristiano, pela presença. Eu sei que é uma agenda muito difícil. Eu agradeço o pessoal, todo o staff aí da Qual pelo esforço. Então, o Cristiano formou aqui nessa casa, como dizia, em 1992, né, Cristiano? Desde então, trabalhou em diversas empresas do setor, sempre ligado ao setor de telecomunicações. Chegou a ser responsável pela divisão, né, de semicondutores, né, de circuitos integrados da Qualcomm aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E esse ano nós recebemos logo no começo do ano essa notícia que alegrou a todo mundo, foi notícia do nosso portal, que Cristiano foi nomeado presidente mundial da Qualcomm, né? Uma grande honra aqui para a nossa escola. Bom, vocês vieram para ouvir a ele, não a mim. O programa mais ou menos é que ele fale cerca de 45 minutos, depois temos algum espaço para perguntas e tal, depois um pouco de bate-papo, né? Vai ser servido um lanchinho aí, um bate-papo com os professores, e aí eu reservei lá embaixo uma sala para que a imprensa também pudesse atendê-lo e de lá a gente possa ir para a reitoria. Só queria agradecer a presença de todos, né? Vários colegas, pessoas ilustres estão aqui presentes. Os mais ilustres, sem dúvida nenhuma, são a dona Ana Maria e o senhor Salvador, os pais do Cristiano, que muito honram com a nossa presença. Então, em nome deles, eu cumprimento todos os colegas, professores, alunos, funcionários. Cristiano, obrigado. Palavra é sua. Muito obrigado, professor Romano. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Na verdade, é um privilégio enorme poder falar para vocês. Eu estava entrando no prédio, vendo essa sala, mudou um pouco, mas eu tenho memórias dessa sala. Acho que eu tive aula aqui de antenas e filtros. Eu queria agradecer, inclusive, a presença dos meus colegas de classe, alguns que vieram aqui. Vou pedir para vocês não fizerem bagunça durante a apresentação. E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. A gente não tem muito tempo, então eu fiz uma seleção de tópicos. Eu vou falar um pouco sobre a Qualcomm. Imagino que a Qualcomm, quem não conhecia, quem está acompanhando as notícias agora conhece, né? A Qualcomm tem tido tem tido bastante evidência na imprensa nos últimos meses. Fala um pouquinho do que a Qualcomm que a gente faz, fala um pouquinho do que eu faço. E eu vou falar um pouco de 5G, que é um dos principais projetos que nós temos na empresa, que é a próxima geração de comunicação móvel. Vou pedir desculpa antecipadamente, eu estou desacostumado a fazer apresentação em português. Se eu falar a palavra errada, eu esqueci a palavra, já peço desculpa de antemão. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Vou começar falando um pouquinho da relação da Qualcomm com a Unicamp, né?
temos algumas atividades no Brasil pela própria natureza da empresa, ser uma empresa de semicondutores, e no Brasil a indústria de semicondutores ainda é modesta. Nós não temos muitas atividades. Então, no meu caso, a minha história com a Unicamp começa justamente no meu curso de Engenharia Elétrica. Eu trouxe aqui uma foto só para vocês poderem fazer a comparação. É aqui que eu estou vendo aqui quando eu estava recebendo o diploma da professora Mauri, inclusive de comunicação, foi uma área que eu acabei de trabalhar. Essa aqui é minha foto em 1992, é incentivo para que eu possa perder um pouco de peso. E esse é um pouco, para mim, talvez um momento importante, porque é a primeira vez que eu estou de volta aqui na Unicamp, desde 1992, realmente fazia muito tempo, e a felicidade de poder estar aqui é realmente imensa. Então, com isso, eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação de hoje. Vou começar falando um pouco da Qualcomm e qual é a nossa missão como empresa. A Qualcomm é uma empresa que começou, na realidade, ela começou sempre com comunicação sem fio. O primeiro sistema da Qualcomm foi que, quando a Qualcomm começou, uma empresa muito pequena, uma pouca quantidade de funcionários, ela começou com um sistema de rastreamento de satélite. Quem vê os carros da polícia no Rio de Janeiro, aquela coisa branca que tinha no teto do carro, no caso, esse sistema era o sistema Omnitrax, no Brasil chamava AutoTrack. Quem operava esse sistema no Brasil é o Nelson Piquet. Foi através desse sistema que eu tive a oportunidade de pegar um autógrafo do Nelson Piquet. E a Qualcomm começou com esse sistema, fazendo um sistema de rastreamento de satélite. Dali a Qualcomm desenvolveu o sistema CDMA, que foi a primeira aplicação de Spread Spectrum para comunicações móveis não militares. Mas a missão da Qualcomm foi sempre investir de forma que você pudesse conectar pessoas através de comunicação móvel e do telefone passar o que a gente tem hoje, que hoje o computador pessoal é o smartphone. Não dá para não dizer que a sociedade não mudou, é uma mudança tão significativa como o advento da eletricidade. Então hoje, e isso vem de uma série dos últimos 30 anos de desenvolvendo tecnologias essenciais para isso pudesse ser feito, desde a parte de comunicação rádio, propriamente dita, até a parte de computação. E com isso nós se tornamos, como consequência disso, acabamos de subir a escala de móvel, tornamos a primeira empresa no mundo de semicondutores fabless. Fabless significa nós não temos fábrica. A Qualcomm é uma empresa muito interessante. Nosso único ativo é pessoas, engenheiros. Nós não temos fábrica, todos os nossos projetos eles são fabricados com foundries, provavelmente nos Estados Unidos, em Taiwan, na China, na Coreia. Os ativos que a gente tem é laboratório com equipamento e engenheiro. Então é uma empresa de engenheiros. Nós temos hoje um pouco mais de 30 mil funcionários. Estamos aguardando a aprovação da China para a compra de uma empresa que é a NXP. A NXP são 40 mil. A NXP era a antiga Siemens de componente, mais a Philips, mais a Motorola na parte de semicondutores. Sendo aprovado na China, não sei se o envolvimento do presidente Trump vai ajudar ou não vai ajudar, a gente vai ficar sabendo em breve. A empresa vai passar a ter por volta de 75 mil pessoas, a maioria absoluta dos nossos funcionários são engenheiros, muitos engenheiros elétricos. E aqui eu conto um pouco de como a empresa enxerga qual é a nossa missão nos próximos 30 anos. Então, nos últimos 30 anos, do zero até uma série de tecnologias em que hoje você vê em vários dos smartphones. E isso foi feito através de investimento em 3 áreas. Sempre 3 áreas. Uma área, comunicação rádio, sendo o celular, o Wi-Fi. Existe bastante confusão, a maioria das pessoas atribui a Qualcomm ao CDMA e pensa que a Qualcomm é um líder só na parte de celular. Nós somos o primeiro fornecedor de Wi-Fi também da indústria. Então, sempre comunicação rádio, comunicação de celular, de Wi-Fi, de GPS. Outro investimento é computação avançada.
a qual foi necessário inventar uma série de coisas, porque para você ter o poder de computação que você tem hoje num smartphone, que antes você só tinha num PC, você tinha alguns desafios para o projeto que eram diferentes. Você tem uma limitação de tamanho, você tem uma limitação de temperatura, dissipação térmica, de circuito, ele tem que ser gerenciado diferente. Ninguém quer botar um telefone quente na cara, esse é o problema que você tem térmico. E o principal problema, você tem um telefone cada vez menor, com uma bateria menor, você tem que cada vez mais ter ganho de eficiência no consumo de energia. Uma forma de explicar isso é, se você está transmitindo, eu vou simplificar, mas para poder explicar isso. Se você está transmitindo 100 kilobits de informação a uma certa distância através de rádio, você tem uma determinada potência, uma energia para transmitir, uma velocidade de transmissão de 100 kilobits, né, de 100 kilobits. Se você quiser passar a 1 gigabit, a quantidade de energia vai ser muito maior, né? Então você tem que ter uns sistemas muito mais eficientes, de forma que você possa não só ter a transmissão de dados em alta velocidade, mas aí o que você vai fazer com eles, né? Então você precisa computação gráfica, computação de inteligência de máquina, de CPU, de processador digital de sinais, né? De multimídia, de codec, de codificador de vídeo. Então a Qualcomm acabou tendo que, do nada, de uma forma orgânica, algumas aquisições que nós fizemos, desenvolver toda a parte de computação, porque ela seria necessária, computação paralela à comunicação móvel, e aí também a capacidade de ter engenharia de sistema. Então, muitas empresas que associam a Qualcomm é uma empresa de semicondutor, a gente tem um problema de definir o que a gente é. Eu tenho esse desafio conversando com a comunidade financeira, porque ou é uma empresa de licença ou é uma empresa de componente, não é nenhuma nem outra, é uma empresa de sistemas. E aí, disso vem o que nós queremos fazer nos próximos 30 anos. Qual a missão da empresa nos próximos 30 anos? E aí é conectar tudo. É ter justamente essa visão em que o que é conectado hoje, que é o seu smartphone conectado, tudo vai ser conectado. Então, por isso que a gente fala que 5G é como eletricidade. A eletricidade, e a forma de eu explicar isso é o seguinte: quando a eletricidade foi inventada, se discutia qual era o uso da eletricidade. Então a gente falava, tem uma nomenclatura, se fala em inglês sobre use cases, qual é a aplicação. Então a iluminação, depois você vem para motores e outras máquinas. Hoje não se discute mais isso, você assume que a eletricidade está lá, e qualquer coisa que você vai colocar, você assume que vai ter eletricidade. E é assim que vai ser a comunicação celular. Ou seja, todas as coisas vão ser conectadas com a nuvem, e esse é o papel do 5G, e aí é onde os investimentos da nossa empresa estão direcionados para os próximos 30 anos. Então, um pouquinho da história da Qualcomm, como a Qualcomm chegou onde está e onde a gente vai. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece hoje no smartphone, e hoje é interessante que nós todos já assumimos que essa é a situação, mas quando você analisa dessa forma, você vê realmente o poder dessa plataforma. O smartphone hoje é a maior plataforma de desenvolvimento da humanidade. Nenhuma outra plataforma teve a escala que tem o smartphone. A gente fala dentro da Qualcomm que hoje tem mais smartphone que escova de dentes, infelizmente, mas só para você ter uma ideia da escala, né? E o smartphone hoje está no centro de tudo, né? Uma das outras atividades que eu tenho, eu estou no Conselho de Administração Digital do Banco Itaú Unibanco, e hoje um dos desafios, por exemplo, dos bancos em geral, se você está dentro da agência, passou o segurança na porta, você entrou na frente do gerente, o gerente abre o computador e você está ali acessando a sua conta no terminal, tem acesso ao mainframe do banco. Hoje, o usuário demanda mais facilidade no smartphone e mais acesso no smartphone do que é capaz de ter o próprio gerente do banco sentado atrás do sistema conectado com o mainframe. Então, hoje o smartphone está parte de qualquer indústria, qualquer transação entre pessoas, transação entre indústrias com indústrias, você tem um smartphone dentro. E aí, esse slide explica um pouquinho o que aconteceu com o envolvimento do presidente Trump na Qualcomm e tudo. Mas você vê toda a parte de indústria de eletrônica de consumo, hoje é o smartphone.
Eu lembro quando eu estava aqui na faculdade, e um dos primeiros empregos que eu tive foi eu trabalhei na NEC. A NEC trabalhava no celular, e depois de aproximadamente um ano eu mudei para o Japão, trabalhava na NEC do Japão. E o Japão, já no final, ali no início dos anos 90, era a referência mundial de eletrônica de consumo. Eu ia em lojas e a quantidade que você tinha de câmeras, de filmadoras, na época você tinha o Walkman, estava começando o tocador de CD. Essa indústria não existe mais. Hoje a indústria de câmera é a câmera do smartphone. A indústria de portable video player é o seu smartphone. E a gente pode dar uma série de exemplos. Então toda a indústria de eletrônica hoje é o smartphone. Hoje, produtividade, ela é feita no smartphone. Você mede, uma reunião que eu tive com a Microsoft. A Microsoft se preocupa, por exemplo, com se a demanda de PC e Windows, a quantidade de PC que é vendido no ano, se ela está diminuindo ou não. Mas quando você olha dentro, o problema que acontece no PC é um pouco diferente. Eu acho que todos vocês podem até usar isso como uma referência. A quantidade de horas que você passa no seu PC a cada ano diminui, porque você faz mais coisas no seu smartphone. Então, a produtividade da indústria hoje é o smartphone se tornando cada vez mais como ferramenta. E aí você tem uma série de outros serviços. Então, o smartphone se torna quase como uma ferramenta indispensável de como a sociedade funciona. Muita gente não gosta disso. Tem hoje, com redes sociais, um modelo de negócio baseado em advertising, propaganda, muita gente competindo pelo seu tempo, mas essa é a realidade hoje, e por isso essa plataforma tem uma escala tão grande que vai acabar influenciando todas as outras indústrias. E aí, com isso, eu vou falar um pouquinho do produto da Qualcomm, que hoje é um dos produtos que a gente tem na parte de condutores, para justamente você poder fazer um smartphone. Eu vou começar mostrando isso aqui para vocês, né? Quando eu comecei a trabalhar com semicondutores na Qualcomm, foi por volta de 2004 ou 2005, a gente tinha um chip que era o que a gente chama o node do processo do transistor, né? Do transistor, era 130 micrômetros, né? A distância de litografia entre a distância entre duas vias dentro do circuito integrado. Hoje nós temos no nosso processador o Snapdragon 845, 10 nanômetros, e nós já temos trabalhando no próximo produto de 7 nanômetros, né? Então você está chegando já no limite da litografia. Depois de 7 nanômetros a gente vai ter que usar um outro tipo de luz, que é EUV, na luz ultravioleta, porque hoje você já não consegue mais com um laser resistente você ter a precisão. Hoje você consegue fazer 7 nanômetros, mas você tem que fazer um número de passos muito grande para você conseguir essa distância. Então por isso vai ter uma mudança, a gente vai usar uma tecnologia que chama EUV, e dali vai para 5 nanômetros, né? E hoje a gente tem visibilidade, depois de 5 já começa a ficar um pouco mais difícil, porque você já está muito próximo do nível atômico, mas não vou dizer que a indústria para no 5, eu acho que dá para empurrar um pouco mais para frente. Mas o ponto que eu queria falar para vocês é como a gente enxerga isso, e fala um pouco o que aconteceu na indústria de eletrônica e semicondutor. O processo de desenvolvimento de transistores, ele veio, se você olhar a indústria do PC, a Intel, em que era o principal desenvolvedor de novas tecnologias. E você olha o PC, por exemplo, voltando para trás para 2008, o PC na liderança dos processos de 45, 32, 22, e o PC hoje está, quando a gente olhou em 2014, era 14, 16, agora está chegando em 10. Mas a indústria, e o outro que você vê embaixo é processador gráfico. Por exemplo, a Nvidia e a AMD são as duas empresas, e eles começaram a também necessitar de transistores de mais alta performance, mas a gente teve um ponto de intersecção na curva, que justamente foi quando o móvel passou a ser a aplicação
que define a especificação e desenvolvimento de transistores. E aí, desde aí, o móvel está na frente, por isso que hoje o SoC, que a gente chama o System on a Chip, o Snapdragon, é a solução hoje que está na frente e de você poder fazer sistemas, né, que a gente chama de ASICs, com processos digitais mais avançados, e eu espero que isso continue. Então, provavelmente a tendência vai ser tecnologia para o smartphone, vai ser o primeiro com 7 nanômetros, e dali para frente passando para 5. E aí eu vou usar um pouco uma descrição do Snapdragon 845 para que eu possa falar para vocês como que é a arquitetura desse produto, né? Eu estou usando esse que é o nosso último, ele foi recentemente anunciado em Barcelona no Congresso de Telefonia Móvel, no World Congress, como é o processador que está nos modelos do Galaxy S9 e o S9 Plus da Samsung. Inclusive, eu tenho uma boa notícia para dar, principalmente é boa para os meus parentes e colegas, né? Até o Galaxy S9, a Samsung não usava o processador da Qualcomm no mercado da América Latina e no Brasil. A estratégia da Samsung era os mercados que precisavam de tecnologia mais avançada, como os Estados Unidos, Japão, China, eles utilizavam o Qualcomm. Países emergentes, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África e Leste Europeu e Europa Ocidental, porque a Europa, as operadoras não têm mais especificação de telefone sobre o SIM card, ele utilizava a solução Samsung. Essa vez a exceção é que a América Latina é Qualcomm. Então Qualcomm é América do Norte, Japão, China e América Latina, inclusive o Brasil. Então quem for comprar o Galaxy S9 pode saber que é o Snapdragon 845. E esse é um pouco do que a gente chama do que é um SoC, né? A arquitetura do chip como o 845, eu esqueci, são vários bilhões de transistores que nós temos na parte digital, mas a arquitetura é o que a gente chama de processamento heterogêneo, né? Ela é bem diferente de como você fazia antes a arquitetura do PC, na telefonia móvel, por causa das limitações de consumo de energia, da quanto energia você gera em dissipação térmica, e espaço. Então ele precisava de uma forma de você fazer um projeto no semicondutor diferente de como você fazia processadores. Então era dedicado a uma computação heterogênea. E ela é heterogênea também de como você faz a aplicação. Então nós investimos e tivemos que muitas vezes fazer orgânica. Hoje a gente faz licença do processador, a gente usa o processador da ARM, mas a gente customizou, a gente tem uma licença de arquitetura e a gente alterna, às vezes o processador é nosso, todo o projeto da microeletrônica é nosso, em outros casos a gente faz uma modificação e a gente usa, no caso das aplicações que rodam no ARM, o código de instrução ARM, diferente no caso do PC, do código de instrução x86. Mas o que é importante é que você tem que ter uma arquitetura diferente, porque você, em função do aplicativo, você tem que ter processadores diferentes. Então, uma das coisas que nós fazemos na Qualcomm, que você tem um processador específico para cada função. Então, você olhando nesse chip, olhando do lado esquerdo, nós temos primeiro o nosso modem. Então, toda a parte de comunicação digital integrado no mesmo projeto, é tudo no mesmo DAI, né? A gente chama um DAI, um único silício. Você tem todos os modems celulares, a gente tem desde GSM, TD-SCDMA, a gente tem CDMA, tem WCDMA, tem LTE. LTE de várias combinações de portadoras, e ele é um modem, ele tem esse projeto inteiro feito dentro do chip. A gente tem uma parte separada para o processador de Wi-Fi. Nós temos uma coisa interessante acontecendo com o Wi-Fi, sem querer ser muito técnico, mas como a próxima geração de Wi-Fi passa a usar como modulação o FDMA, que é a mesma de LTE. Então começa a criar algumas possibilidades de arquitetura, de você desenhar módulos comuns de circuitos que você possa compartilhar entre as duas tecnologias.
E aí você tem uma parte importante, sempre foi uma parte importante do Snapdragon, que é o nosso processador digital de sinais. E andando nos corredores me trouxe memória sobre estudar processador digital de sinais, né? Mas o processador digital de sinais, ele tem uma eficiência muito grande de processamento, é bastante específico, e a gente roda várias coisas, várias aplicações. Desde rodar software do nosso modem, a gente também está rodando agora inteligência de máquina. Quando você treina algoritmos de inteligência de máquina na nuvem e você cria uma inference, não sei como falar em português, me desculpem, você pode rodar isso no DSP. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Temos processador de áudio, memória, todo processador visual. Cada vez mais câmera se torna uma das funcionalidades mais importantes. E para engenheiro que trabalha com câmera, a melhor coisa que aconteceu foi o smartphone. Porque quando você tinha a indústria de câmeras, se você comprar uma câmera, principalmente uma câmera que a gente chama SLR, a abertura da lente é muito grande. Então você tem uma condição de receber luz que quando você vai para o smartphone você não tem. Então você tem que compensar isso com engenharia, né? Como você tem uma qualidade de foto profissional, com uma dificuldade de flash, recepção de luz, abertura da lente muito baixa, com isso você tem uma quantidade de processamento de imagem muito grande no chip, e você tem um sistema de processamento de imagem junto com o seu processador, o que a gente chama ISP, que faz processamento de imagens que vem do sensor da câmera. E agora a gente começou a introduzir um novo conceito, que é o processador de segurança. Justamente por causa daquela slide que eu mostrei para vocês, em que hoje, se você tem várias pessoas de TI tentando fazer segurança de qualquer serviço ou aplicativo que está no smartphone, você tem empresas gastando dinheiro, uma empresa em cima da outra, com cada profissional de TI tentando fazer um sistema de segurança para quando o smartphone entra na rede. Se você fizer o smartphone ser uma peça segura, então você pode ser justamente uma solução de confiança e você não precisa duplicar isso. Então, essa questão de segurança também bastante discutida no envolvimento do presidente Trump com a Apple. Mas, bem, e aí eu venho terminar essa parte falando sobre PC. Não era possível, embora nós vemos tentando ao longo de muitos anos, entrar no mercado de PC, que é um mercado onde o principal fornecedor é a Intel, o segundo fornecedor é a AMD, mas por causa do que eu falei antes, em que a expectativa do usuário não é mais definida pelo PC, a expectativa do usuário sobre a parte de computing, a parte de computação é definida hoje pelo smartphone. Então, utilizando isso com a capacidade de processamento cada vez maior dos chips de smartphones, criou-se uma oportunidade de você construir um PC. Hoje nós temos o nosso Snapdragon rodando no PC, acabou de ser lançado o modelo da HP, infelizmente eu acho que não está vendendo no Brasil ainda. Rafael, está vendendo no Brasil? Não. O já esgotou, nos Estados Unidos esgotou, é apenas o mesmo processador que está no smartphone, roda qualquer aplicativo, a gente faz emulação junto com a Microsoft do sistema de instrução x86 para as aplicações que não foram compiladas no código de instrução ARM, mas muda totalmente a perspectiva do usuário sobre o PC. Esse PC da HP, que está agora rodando, o Windows, é o mesmo Windows, você pode ir baixar o Windows 10, tem Office, tem todo o aplicativo do PC. Ele tem algumas características que não tinha antes no PC, que vem de telefone. Então ele tem um mês de standby. Ninguém falava o PC, você tem um mês de standby. Você tem, se você tiver com o modem ligado assistindo Netflix, 28 horas de duração de bateria para você assistir Netflix. Você tem 2 dias, alguns casos até 5 dias de produtividade. Não precisa levar o carregador na bolsa quando levar o laptop. Então, mudando, é uma característica totalmente diferente, que vem justamente da dimensão de
de baixo consumo de energia, e aí cria uma transformação importante. Eu vou falar mais para frente. Com 5G não vai existir, não faz sentido existir PC que não esteja conectado o tempo todo. Uma decisão que hoje parece difícil. Se eu tenho um determinado arquivo no meu PC, se eu ponho no Google Drive, se eu ponho no Microsoft OneDrive, se eu ligo no hard drive, esquece, a quantidade de dados vai ser cada vez maior, é tudo na nuvem, o PC vai ser conectado. E aí eu vou justamente voltar ao começo sobre o que vai acontecer daqui para frente, por que a tecnologia móvel vai crescer para todas as outras indústrias. Eu vou dar alguns exemplos. Queria só parar para fazer uma pergunta: quanto mais tempo eu tenho? O tempo que quiser. Muito obrigado. Para a pergunta, tá bom. Então eu vou dar uma acelerada. Um dos fenômenos que tem acontecido, e um pouco continuando a discussão do PC, a escala da telefonia móvel é muito grande. É muito grande. Então, com isso, a telefonia móvel está nas outras indústrias. Vou dar um exemplo, talvez se eu der um exemplo mais fácil de entender. Existia dois tipos de eletrônica com algum tipo de processamento e inteligência na indústria. Você tinha PCs, né? Então, o PCs não só tem PC em computador, mas você tem PC rodando bomba de posto, você tem PC rodando máquina de fazer check-in em aeroporto, você tem PC em outras aplicações. E aí você tinha um microcontrolador, tipo como aquele de microcontrolador, 16 bits, 8 bits, você tem microcontrolador. E aí o microcontrolador faz algumas operações simples. Se hoje tem um telefone celular, um smartphone sendo vendido na Índia, você consegue comprar um telefone por $15. É um telefone ou duas pizzas, mais ou menos assim, né? Então, se você tem um telefone nesse preço, agora você imagina o efeito dessa escala. Onde você tinha um microcontrolador qualquer na indústria, você pode botar agora uma plataforma de semicondutor de smartphone. É o que acontece naquele momento. Você tem processador, você pode rodar um sistema operacional, pode rodar Linux, pode botar um aplicativo, tem um modem, pode conectar com a nuvem, você pode fazer upgrades de software, você pode coletar dados, você pode rodar inteligência de máquina, então tudo fica inteligente. Qualquer lugar que você pode antes colocar um microcontrolador, você pode colocar uma plataforma de smartphone, e aí você começa a criar uma escala enorme da internet das coisas. Mesma coisa com o automóvel. O automóvel é um dos principais produtos sendo transformados pela tecnologia móvel. E é fácil de entender, né? A gente não falava muito sobre isso, a gente começou a falar no começo desse ano, mas hoje nós temos dos 25 fabricantes globais de automóvel, com várias marcas que eles têm, nós temos 15 mais ou menos que estão fazendo o projeto de todo o painel de instrumentos com o Snapdragon da Qualcomm, mesmo que vai no Galaxy, por exemplo, e fazendo conexão com a rede. O automóvel se transforma totalmente. Primeiro, é fácil de entender. A primeira coisa é super fácil de entender. Não é permitido por lei, mas todo mundo dirige e fica olhando no celular. Por quê? Porque a informação que você quer, o carro não está dando para você. Então por que não o Waze já vem embutido no painel do carro? Por que não? Se o usuário quer. Por que você não tem o Google Maps no carro? Por que você não tem notificação que é importante para você no carro? Então hoje a indústria chega da seguinte forma, e tem toda uma ciência, todo um estudo por trás disso. A não ser que você tenha um carro muito arrebentado, provavelmente a última vez que você viu a temperatura de água sair do meio, vai fazer muitas décadas atrás. Hoje a qualidade, por exemplo, do setor automotivo é tanto que você não tem problema, por exemplo, de sobreaquecimento. Aquela informação no painel não tem mais utilidade para o usuário, sai, substitui com alguma coisa mais importante, entendeu? Hoje também você tem uma questão diferente de como você mede a atenção, inteligência de máquina. Por exemplo, nós temos hoje uma câmera do nosso sistema que vai no dashboard do carro, e a câmera está olhando para você. Se
Se você não está olhando para frente, você está distraído. Então, o sistema é inteligente do tipo, que informação vai passar para você, como, com que altura. Então, todos os sistemas estão sendo redesenhados em função da escala da tecnologia do smartphone. E aí também tem a parte de carro conectado, muda o modelo de negócio, né? O carro passa a ser um sistema que recebe upgrade de software, a empresa de seguro conecta com o carro, o governo, eu pessoalmente, eu tenho um histórico um pouco ruim nessa área, meus colegas aqui, meu pai e minha mãe sabem disso. Eu já tive muitos pontos na minha carteira, inclusive eu fui suspenso nos Estados Unidos, eu tenho um problema que eu preciso melhorar a minha forma de dirigir. Mas, hoje em dia, infelizmente, não precisa de radar, não precisa mais de radar. Automaticamente o carro conectado, se você passou do limite é legal, e manda um e-mail para a polícia. Essas coisas todas elas vão acontecendo e você vê uma transformação enorme. A China tem um avanço justamente de celular indo para outras indústrias até maior que nos Estados Unidos. Por exemplo, na China, aqui todo mundo usa o WhatsApp, na China se usa o WeChat. O WeChat hoje já compete com os bancos, as pessoas fazem transferência de dinheiro entre o WeChat. O WeChat tem hoje condição de criar uma moeda, de virar até um banco central. Né? Hoje nós temos produtos nossos que vão para restaurante, que vão para máquina de lavar roupa, em que as pessoas justamente pagam, ativam, desligam, compram comida, tudo usando o WeChat Points. Né? Então, você vê, isso se está de uma forma muito grande, essa escala ela vai para todas as outras indústrias. E aí, com isso, eu vou falar um pouco, nos últimos 15 minutos, da próxima revolução nova. E ela começa com 5G. Então, quando você pensa em cada geração de telefonia móvel, cada geração ela veio para resolver um problema. Então, quando começou o analógico, quando eu saí da Unicamp, eu comecei a trabalhar com celular analógico. Eu trabalhei com celular toda a minha carreira. Né? E o analógico, você tinha um problema de capacidade, a conta não ia fechar, porque era apenas um walkie-talkie melhorado, você tinha reuso de frequências, um espectro limitado, e aí quanto mais usuários você colocava, você tinha problema de interferência, a célula ficava muito pequena, interferência, você tinha crosstalk, e aí custava $1.500 na Telesp, porque o número era limitado. Né? Então, quando veio o 2G, o digital, era justamente resolver o problema em que todo ser humano gostaria de ter um celular, como você tem capacidade para isso. Essa foi a missão do 2G. O 3G foi justamente começar a colocar serviços. Foi quando você começou a ver em 3G, você tinha um pouco os serviços veio um pouco por 2G, no caso do GSM com Edge, você começou a ver BlackBerry, as pessoas fazendo e-mail, você tinha o Windows, não era um smartphone, era um pouco diferente, você tinha mensagens, tinha alguma coisa como fotografia, tudo isso começou com 3G. O 4G, vocês sabem que ela hoje é justamente banda larga associada à computação pessoal. E aí, qual é o problema a ser resolvido no 5G? O problema resolvido no 5G, a gente olha como 3 problemas a serem resolvidos. Um problema é o problema que a necessidade que o usuário tem de ter velocidade ilimitada e dados ilimitados. Eu não conheço ninguém, eu não conheci uma única pessoa que chegou para mim e disse: eu estou extremamente satisfeito com a minha velocidade na internet, eu não gostaria que ela fosse mais rápida e eu não gostaria de ter mais dados no meu plano. Você não consegue achar essa pessoa. Então isso mostra que isso é que o usuário do smartphone quer e é necessário pelo papel que o smartphone tem hoje na sociedade, e cada vez mais você se comunica com as nuvens. Então cada vez mais você tem que estar conectado o tempo todo à nuvem. Então como resolver esse problema? Segundo problema, uma coisa que nós nunca tivemos em celular, e vamos ter agora com o 5G, eu falo nós, por estar trabalhando no celular, é a capacidade de você ter serviço de missão crítica. A gente sempre chamou uma conexão de rádio celular como uma conexão que chama de best effort. Né? Você não tinha como garantir aquela conexão. Se você estava garantir a conexão, então vai fibra e vai cabo. Com isso, o celular não tinha mission critical. Mas
Com o 5G a gente resolve esse problema, mais uma solução 5G. Você tem capacidade de ter confiabilidade do link, e antes você só via na comunicação fixa, 99,99% de confiabilidade. Por que é importante? Se você depender da conexão móvel, a gente falou sobre a escala de celular indo para outras indústrias, né? Então, se você precisar da conexão móvel para você rodar máquina em produção, para você fazer operação médica remota, você precisar para tomar uma decisão em comunicação de carro com a infraestrutura, se você tem que apertar o freio no caso de um acidente, um atropelamento. Então você precisa dessa confiabilidade. Então, com isso, acompanhado a expansão da comunicação móvel das indústrias, o 5G adiciona na interface de rádio a capacidade de confiabilidade para missão crítica, e aí flexibilidade para você justamente estender a tecnologia a outros aplicativos, né? E aí você vai ter vários diferentes tipos de aplicações. Se fala que o 5G é justamente o que vai causar a próxima revolução industrial. E eu pessoalmente acredito que esse é o caso. As coisas não são assim amanhã. Você tem que construir infraestrutura, é igual a autopista, você não começa com todas, é igual ferrovia, você não começa com todas no dia 1. Mesma coisa com motor a vapor, eletricidade, mas o 5G é basicamente a infraestrutura básica em que você vai ter para que tudo seja conectado. E o que é engraçado, a gente tem estudos que nós fizemos em vários países, né? E desde países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e esses estudos entrevistam, sem a pouca entrevista, a amostra significativa, mais de milhares de pessoas, e aí você faz a lista dos serviços básicos: água, gás, luz, esgoto, internet e smartphone. O smartphone não é o último mais. As pessoas põem uma prioridade maior de infraestrutura básica, o que é uma coisa interessante. E o 5G justamente vem com essa missão, em que é a infraestrutura básica de comunicação, onde tudo é conectado, todas as coisas são conectadas e todos os serviços podem ser conectados através dessa rede. Por isso que, sem querer alongar muito a conversa, você tem essa questão que aconteceu nos Estados Unidos recentemente com a Qualcomm, sobre considerações que foram feitas pelo governo dos Estados Unidos sobre considerações estratégicas de segurança nacional, porque entende-se que o 5G é essencial. E aqui eu é o único momento da minha apresentação que eu vou fazer um comentário geopolítico. Até porque a gente acaba, no papel que nós temos na indústria, como a Qualcomm, ficando envolvido com isso. Quando o 4G aconteceu, e eu sendo um pouco, querer ser, para a gente falar assim, em inglês, sendo provocative, né? Aqui no Brasil a discussão era: não, o Brasil não precisa de 4G, só mais para frente, depois que essa tecnologia se tornar madura, é que o Brasil precisa. Estamos fazendo 3G agora, essa visão que eu escutava muito no Brasil. Então vou um pouquinho para frente e vamos ver o que aconteceu. E hoje é fácil de entender, porque eu mostro o que aconteceu com o smartphone, mas naquela época ninguém sabia, né? Os Estados Unidos, o 4G era para começar em 2010. Os Estados Unidos quis começar em 2018, a Verizon foi a primeira operadora, montou uma rede nacional. Investiu significativamente, montou uma rede nacional. Por causa dessa rede, apareceram algumas coisas. Por causa dessa rede, você teve uma explosão de Facebook, Instagram, WhatsApp. Se parar o WhatsApp aqui no Brasil, tem correlação direta com o produto interno bruto. Né? E não é só no Brasil. Né? Os Estados Unidos têm essas empresas. Tem Google, tem Amazon, tem Uber, tem uma série de empresas. A China é a única nação do mundo que também tem essas empresas, com Alibaba, Baidu, Tencent, Sina, mas a China é um pouco diferente. Fechou a fronteira, o Partido Comunista decidiu que só empresas chinesas poderiam fazer isso, com a questão de segurança nacional. A Europa não teve. A Europa tem Spotify, mas não tem uma empresa nesse porte. Então hoje se entende em que a falta de uma infraestrutura de comunicação móvel que foi feita, por exemplo, no 4G nos Estados Unidos, não foi feita na Europa, foi feita mais tarde, foi feita em outros países de desenvolvimento mais tarde,
teve uma correlação direta com a competitividade da indústria, das empresas e a capacidade de competir no mundo global. 5G vai ser a mesma coisa. Então hoje você vê uma corrida para que você possa fazer 5G. Nós estamos acelerando 5G por mais de um ano, mas porque a importância vai ser tão grande, porque você não só tem mais do que se vê hoje com o smartphone, mas isso vai tocar todas as outras indústrias. Então é por isso que eu acho que é uma coisa talvez um pouco mais importante do que a tecnologia em si mesmo. Bem, eu sei que eu estou já sem tempo, eu vou correr um pouquinho aqui, mas eu só queria um pouco falar para vocês sobre alguns aspectos do 5G. Né? O 5G, ele tem hoje a solução para que você utilize mais espectro. Em toda discussão, e uma coisa engraçada, eu pessoalmente, quando eu tive a oportunidade de vivenciar isso ao longo dos anos, a minha discussão com qualquer órgão regulador, seja a Anatel, seja o FCC nos Estados Unidos, que qualquer resistência é fútil. Aloca tudo para celular, aloca todo o espectro de frequência para celular. E é o que está acontecendo hoje, né? Quando começou o 3G, era engraçado, todos os reguladores do mundo falavam assim: temos agora uma banda única do mundo, a banda de 2.1 é o core band, é uma banda harmonizada. Quando chegou o 4G, nós já estamos em 65 bandas, qualquer frequência é frequência. E o 5G, o que acontece é que você utiliza tudo que você tem, desde 450 a 600 MHz, até 6 GB, e aí você vai para onda de frequência milimétrica. Então, o 5G é desenvolvido para que você pode utilizar todo o espectro de frequência, e aí você tem uma implementação um pouco diversificada. Né? Olhando no tempo, né? Nós estamos aqui hoje no começo de 2018, e foi a primeira especificação, o primeiro padrão do 5G, que é o release 15 do TGPP. Ele foi incluído no finalzinho de 2017, começo de 2018. Vou contar uma história para vocês, vou ser breve. A Qualcomm se juntou com 4 outras empresas. Uma foi a Ericsson, a AT&T nos Estados Unidos, a SKT, que é a operadora da Coreia, e a NTT, a operadora do Japão. Nós tivemos uma reunião, a gente decidiu que nós queríamos acelerar o 5G por um ano, trazer de 2020 para 2019. Fizemos uma proposta exatamente um ano atrás, de 2017, exatamente um ano atrás, na Conferência de Barcelona 2017, se reunimos e trouxemos outras 45 empresas do setor para que assinassem a nossa proposta. E com isso tivemos aprovação no órgão que faz a padronização, o 3GPP, e aceleramos por um ano e concluímos a especificação. Então hoje a gente está aqui, a especificação do Release 15 está pronta, e nós estamos trabalhando de forma que em 2019, nos Estados Unidos se fala, Coreia se fala, entre março e abril de 2019, você possa comprar um smartphone com 5G. E aí, isso continua o seu processo de desenvolvimento, mas eu queria dar um pouquinho para vocês a parte de tempo. Né? Para que você possa fazer isso, você precisa de infraestrutura e você precisa chips nos telefones ou nos smartphones. Então, nós, em novembro, mais ou menos simultâneo à conclusão do standard, a gente fez uma demonstração de um sistema já, o que a gente chama teste de interoperabilidade entre a infraestrutura e o telefone, já com uma solução que fosse, a gente chama Standard Compliance, né, que é compatível com o padrão. E aí, a partir daí, uma série de outras operadoras fizeram um teste. O nosso chip, que é o primeiro chip da indústria com 5G, nós temos um modem que se chama X50. Em outubro a gente estava conseguindo taxa de 1.24 GB. No mesmo hardware, já em fevereiro, mês passado, já estamos conseguindo taxa de 4.51 gigabits de velocidade. Ele vai chegar a 5 GB. Então, o primeiro telefone de 5G, a velocidade de transmissão de dados é 5 gigabits
através do espectro de radiofrequência. 18 operadoras do mundo se comprometeram com essa data, 2019, e nós temos 20 fabricantes já fazendo produtos com esse chip. Então, 5G vai acontecer começando em 2019. Para não dizer que eu não ia trazer alguma coisa técnica, vai ter um teste no final. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das tecnologias, tem várias, mas algumas que eu acho que seriam relevantes e nós estamos desenvolvendo para o sistema 5G. Então, a primeira coisa é um conceito novo, é um conceito de ter uma modulação que a gente chama flexível e escalável. Você pode ter essa modulação que a gente usa o FDM, você poder variar ela, você tem a primeira vez que você tem mudança de espectro e você também tem flexibilidade de banda. Então é uma solução que você pode ter banda larga com alta velocidade e você pode também intercalar ou mudar o uso do espectro para que você tenha sistemas de baixa velocidade. Outra coisa, justamente como a gente fala na divisão do domínio do tempo, você tem uma quantidade de intervalos do domínio do tempo e com isso você pode fazer, a gente falou sobre missão crítica, você pode fazer confiabilidade por velocidade, você fazer esse trade-off e abrindo espaço de como a estrutura do canal foi desenvolvida para que você possa fazer upgrades. Então é o primeiro standard que a gente chama, o conceito de não é backward compatible, né? É backward e forward compatible. Muda bastante a tecnologia de codificação. Essa é uma briga que eu acho que os engenheiros já estão perdendo, né? A gente já não consegue mais, em onda eletromagnética e com codificação, aumentar muito a eficiência de bits por hertz, mas você está chegando no ponto assim da curva, mas não consegue aumentar um pouquinho, e aí você começa a utilizar técnicas, por exemplo, que a gente chama de multi-user MIMO, de multiple input output. Você tem antenas com 256 elementos, de forma que você tem uma eficiência espectral muito grande, e aí entra a questão da onda milimétrica. Eu vou só correr um pouquinho, mas a onda milimétrica é uma das coisas que foram mais mistificadas na indústria. Ninguém acreditava em onda milimétrica. Eu até confessar, eu pessoalmente no início eu tinha um certo ceticismo por questão de propagação, mas utilizando várias dessas técnicas, principalmente técnicas de reflexão, a reflexão num poste, por exemplo, em caso de velocidade veicular, hoje nós temos visto com o sistema 5G desempenho de onda milimétrica que ninguém esperava. Eu vou dar um exemplo prático. Pegamos a cidade de Chicago. A cidade de Chicago é relativamente densa, onde existiam as estações radiobase de Chicago, as existentes. Não se adicionava nenhuma estação radiobase nova. Frequência variando desde da faixa de 700, 800 mega, mas as frequências mais altas na faixa de giga. Botamos onda milimétrica de 28 giga, onde você tinha estações na cidade de Chicago, estações inexistentes de 4G, e você teve confiabilidade de cobertura de 70%, que é incrível, né? Porque a propagação da onda milimétrica é mais curta. Então, com uma série de técnicas, e com isso você consegue velocidade. Eu vou mostrar uma fotografia de como as redes vão ser construídas, mas eu queria só dar dois exemplos. Primeira avaliação do mundo que nós fizemos de performance sistema 5G, a gente fez uma em Frankfurt, na Alemanha, e outra em São Francisco. E aí, para dar uma ideia para o consumidor do que isso significaria, né? 5 vezes no aumento da capacidade, velocidade média, não é pico, de navegação de 490 megabits por segundo e 7 vezes capacidade de resposta, latência, né? No caso de São Francisco, onde nós usamos a onda milimétrica, e aí você tem é impressionante, né? Velocidade média de navegação de 1.4 GB, velocidade média, não é pico, né? E 23% de capacidade de resposta. Aí eu vou dar um exemplo prático. Nós temos um relacionamento muito grande com uma empresa que chama Facebook, né? Vocês conhecem. Inclusive tem
um brasileiro amigo meu, que é o Hugo Barra, ele trabalha na parte do Oculus, que é que a gente chama de Virtual Reality, né? Por causa do 5G, você tem um ganho de latência muito grande. As redes sociais estão trabalhando no conceito de presença social. Hoje você tem rede social e você interage com as pessoas, mas com latência de 1 milissecond você passa a ter presença social, né? É interação em tempo real com pessoas, como se elas estivessem fisicamente no local. Então, 5G vai ter uma transformação muito grande do que é a rede social hoje. Eu acho que essa vai ser uma das coisas que a gente vai olhar daqui 5, 6 anos, a gente vai voltar para trás e falar assim, nossa, Facebook era uma coisa arcaica antes do 5G, né? E aí, eu vou mostrar só no fim da apresentação um diagrama de rede, né? As redes, elas vão ser construídas mais ou menos assim. O 4G vai ser a solução de cobertura, o 4G vai ser a solução que a gente chama ubíqua de cobertura, e vai ser a solução de voz. Sistemas de voz hoje, 3G, 2G, eles vão deixar de existir, e você vai utilizar o LTE para voz. Em cima do LTE você tem 2 camadas de rede, a camada de rede na frequência abaixo de 6 GB, e aí você tem a frequência de onda milimétrica, né? E aí a forma de pensar é a frequência, você tem a base de LTE de gigabit, depois você tem unidades de gigabit na banda de sub 6, aí você tem dezenas de gigabit na parte de cima. Essa é um pouco da arquitetura de rede. Vou correndo aqui só para falar duas coisas importantes. Vai acontecer uma convergência total das redes, né? Hoje você olha a operadora celular e a operadora fixa estão construindo a mesma rede. Um é o Wi-Fi do celular, vocês estão se identificando e você passa a ter uma convergência total, tanto da arquitetura de rede como do uso do espectro. Então, uma das coisas que já está acontecendo é o uso do espectro de um Wi-Fi, ele está sendo compartilhado entre o Wi-Fi e celular também. Isso passa a ser uma das que a gente chama de features do 5G. E aí tem um negócio que eu acho bacana, eu vou direto a esse slide, porque é um conceito que não existia, mas é fácil de explicar esse conceito. Eu vou até voltar atrás no tempo de como a gente estudava telecomunicações aqui na Eletro, né? Antes você tinha um sistema de comunicações, você tinha a central telefônica digital, isso é telefonia antes da telefonia móvel, sistema de telefonia no carro, né? E aí você tinha o que era o PABX. Você era o médico, você era a empresa, tinha um PABX. O que era um PABX? O PABX era uma central telefônica privada, feita pelo usuário daquela pequena empresa. Ele comprou sua própria central telefônica, ele tinha os seus próprios telefones e ele conectava com a rede pública. O 5G está criando justamente isso. Com a onda milimétrica, por exemplo, a Unicamp pode construir uma rede 5G aqui dentro da Unicamp, com propagação de onda milimétrica de alta capacidade, a propagação é contida. Então hoje está se criando um modelo de negócios em que as empresas, da mesma forma que o profissional de TI constrói a sua própria rede de Wi-Fi, ele vai construir a sua própria rede de 5G e, se conectar, a operadora vai apresentar uma proposta para operar a rede dele. Então esse conceito de rede privada industrial é justamente uma nova capacidade das redes de 5G que a gente via no início da telefonia, não via em celular, agora vai ter em celular. Só porque eu tenha algum tempo para as perguntas, eu vou pular essa parte sobre o automóvel também se conectando com a rede, é uma das capacidades de 5G. Talvez a gente possa falar sobre isso numa oportunidade, é bastante interessante. E aí, só resumindo algumas coisas que nós temos feito com o Brasil. Recentemente a gente anunciou uma parceria com uma empresa que faz encapsulamento de chips para nós em Taiwan. Essa empresa, a gente vai fazer uma joint venture aqui no Brasil, vai ser em Campinas. Eu não tive nenhuma influência na decisão. E com isso a gente vai poder abaixar o custo e simplificar a complexidade de você montar sistemas de comunicação, justamente para a indústria, não só a indústria local, os fabricantes locais de telefones, mas importante a indústria de IoT. Esse é um projeto bacana, um projeto que a gente gosta muito e
talvez uma das coisas que vai começar a acontecer entre a COP aqui no Brasil. Outra atividade, a gente trabalhou, eu tive o privilégio de ser convidado para fazer parte do Conselho de IoT da Política Nacional, e aí 4 setores foram identificados como os projetos de agricultura, cidade inteligente, saúde e indústria, foram os setores em que o Brasil pudesse se beneficiar mais. E aí tem uma série de projetos que eu acho bastante interessante, justamente com várias indústrias aqui no setor. E aí, o último, que é mais um comentário de universidade. Nós temos um monte de plataforma de desenvolvimento. Eu lembro quando eu estava aqui na Unicamp, a gente utilizava plataforma de várias diferentes empresas para fazer desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de hardware. Então, uma coisa que eu queria fazer, deixar um convite, até pedir, vou dar um action item para o Rafael, em que a gente pudesse depois ter uma conversa com o time da Unicamp e gerenciar os laboratórios, saber que tipo de plataforma possa ser interessante, tem a ver com o currículo e possa ser como ferramenta de desenvolvimento. Dê uma corrida aí no final e deixar um tempo para as perguntas. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Cristiano, pela aula excelente, compartilhar com a gente um pouquinho a sua experiência, sobretudo compartilhar o seu entusiasmo, né? Falar de tecnologia, de telecomunicações, da paixão de muita gente aqui presente. Então, enquanto o Cristiano tomar uma aguinha, um aviso rápido. Bom, primeiro eu queria, não fiz isso no começo, agradecer a presença da professora Edivaldo Sabadini, assessor da PRG, está representando aqui a nossa leitura de graduação, e agradecer a presença do Rafael Steinhauser, né, presidente da Qualcomm para a América Latina, junto com a sua equipe, né, junto com a Fernanda, com a Jaqueline e outras organizaram esse evento. Então, e pedir para quem não assinou, nós temos esse livro preto, né, de presença das aulas inaugurais, que, se possível, não vai embora sem assinar. O pessoal da Qualcomm também vai assinar. Então, por favor, está aberta as perguntas para o Cristiano. Quem vai estrear? O professor Gregory, aqui do nosso Departamento de Comunicações. Cristiano, obrigado pela excelente palestra. Eu gostaria, se você puder, nos der alguns detalhes, se for possível, você nos der alguns detalhes sobre a planta que vai ser implantada aqui em Campinas. Se ela é uma back-end, qual é o processo que vai ser realizado nela? Obrigado. Obrigado pela pergunta. É um conceito diferente, né? É uma tecnologia que nós temos desenvolvido justamente com aquela visão de que você hoje vai poder levar a tecnologia celular, a tecnologia de smartphone para outras indústrias. E muita indústria não tem, por exemplo, uma engenharia que você tem um fabricante de telefone, né? Se você tem um corpo de engenharia numa Motorola que consegue fazer um smartphone, quando você quiser colocar algumas dessas tecnologias em outros produtos, essas indústrias não têm essa engenharia. Então nós estamos fazendo uma coisa um pouco diferente. Nós estamos fazendo o conceito, e quando a gente apresentou isso para o governo até deu coisas de Brasil, né? Deu o apelido de chipão, né? que o governo deu. Né? Na verdade, o que a gente fez quando nós fazemos a gente faz um chip, você pega esse chip e aí ele vem da Foundry, os wafers, e aí vai para a empresa que faz o back-end, faz todo o encapsulamento, faz o pacote e aí faz a verificação e teste. Nós fizemos uma coisa diferente. Nós fizemos uma tecnologia nova em trabalho da Qualcomm junto com a ESC, que é uma empresa de Taiwan, ela tem uma subdivisão que é a USI, que faz módulos. Você utiliza um substrato diferente, onde você vai montar o silício, você embed no substrato alguns componentes, outros elementos de silício, você faz já um projeto de um módulo que já é um circuito integrado, e aí você faz o back-end encapsulamento disso.
Então, o que essa fábrica vai fazer é um pouquinho diferente. Ela vai fazer a importação do que a gente chama do BERDAR, né, do circuito integrado que ela vem nos wafers, vai fazer a colocação dele nesses módulos, fazendo já o circuito, e aí faz o encapsulamento de todo o módulo. E a gente chama de SIP, né, que vai ser o System in a Package, mais ou menos isso que vai ser feito. E é interessante que nós fizemos alguns modelos, dá para fazer um telefone inteiro, então empresas, por exemplo, empresas nacionais, que não têm acesso à tecnologia como outras, por exemplo, uma empresa como a Positivo, que faz computadores, ela pode entrar fazendo telefone sem precisar ter um projeto que ela compra pronto da Ásia, ela pode fazer um projeto no Brasil e ter já uma barreira de entrada menor por causa desses módulos. Agora, mais importante mesmo é a indústria de IoT, porque você tem dificuldade de ter esses projetos, então você já diminui a barreira de entrada de eletrônica. Quem é próximo? Parabéns, Cristiano, pela excelente palestra. Eu vou ter duas perguntas, na verdade, mais rápidas. Uma está relacionada à questão que você falou da infraestrutura. É algo que, quando você diz que eu vejo que ano a ano parece que se dobra o fluxo de dados, o IoT chegando massivamente. Se fala muito desse bottleneck, dessa bottleneck, o gargalo, né? Então, assim, como é que isso está hoje em termos... São coisas que têm que andar juntas, né? A expansão da infraestrutura física, tanto a nível de espectro quanto fibra, enfim, ela está acompanhando esses passos, ela vai ter condições de atender essa demanda, né? Aproveitando a segunda pergunta, já a nível de chipset, você falou exatamente da possibilidade desse gama aí grande, dessa janela grande de uso da frequência, mas aí eu já, em termos de aplicabilidade, eu começo a pensar, um chipset, ele vai ter uma eficiência grande, espectralmente, em termos de radiação, transmissão, dentro de um chipset, no smartphone, para todas essas faixas de frequência. Como é que isso está sendo trabalhado junto à Qualcomm? Legal, obrigado, excelente pergunta. Primeira pergunta, esse é um problema sério e depende do país. Isso é um problema, e aí eu acho assim, como brasileiro, esse é um problema que nós temos aqui no Brasil, que é dificuldade de se fazer planejamento de longo prazo, que eu acho que o Brasil perde muitas vezes por causa disso. Vou dar um exemplo, e aí eu volto. Né? Nós estamos falando em 5G, a razão que eu estou sorrindo, você vai entender por quê. Nós estamos falando em 5G em 2019, né? Começa 2019. Com a China, o governo da China decidiu, e que em 2019 eles vão fazer só um trial. Vai ser só um trial, não vai ser operação comercial. Operação comercial em 2020. A quantidade de estações radiobase que eles estão comprando por trial é a mesma quantidade de estação radiobase que tem a Verizon nos Estados Unidos inteiro. Né? Então, é mais ou menos assim. Se é importante de longo prazo, né? Então não dá para fazer sozinho. Tem sido uma dificuldade enorme, depende do país. Se você vê, por exemplo, Estados Unidos e China, é quase que uma corrida entre os dois. Nos Estados Unidos, a gente vê as operadoras, o FCC já deu uma quantidade enorme de espectro, as operadoras estão fazendo seus planos de expansão, estão botando fibra, indo rua, botando fibra, botando estação radiobase. A China, o governo vai fazer isso, desmonta a cidade inteira, vai montar isso aí. Tá? Europa é complicado. O governo quer vender as frequências, as operadoras estão falando que não vão fazer porque eles querem que o preço da frequência seja baixo, o governo quer que o preço seja alto, então eles estão. Eu até contando o segredo, estou aqui no Brasil, a gente pode falar, mas um dos operadores em Barcelona falou assim: olha, vamos fazer uma apresentação, eu vou ser super negativo no 5G, mas por favor não leve a sério, só quero que o meu órgão regulator abaixe o preço das frequências. Mas, então, tem essas coisas, e no Brasil você tem também essa dificuldade, né? As operadoras têm um gap de investimento do que eu acho que o Brasil precisa, o que é feito, tem uma situação regulatória complicada. Eu acho, então não tenho como te dar uma resposta que é uma coisa uniforme, é uma coisa em que a gente vai passar por esse processo, porque a quantidade de investimento não é pouca, mas eu acho que, dado a importância estratégica de 5G,
O Trump falou que é importante no dia 12 de março. Dada a importância estratégica do 5G, eu acho que precisava de um plano um pouco maior do que só os atores para que você faça um investimento, e isso, não sendo feito investimento, não vai ter 5G. Então, essa é uma questão. A outra pergunta que você fez, eu achei uma pergunta interessante, né? Como a gente não tinha muito tempo, eu não pude, talvez, abordar muitos assuntos, mas uma coisa que nós estamos fazendo na Qualcomm, e é uma coisa que a gente não tinha. A gente é uma empresa, quando se falava em semicondutores, uma empresa digital, né? Mas agora nós estamos fazendo muito analógico, né? Nós temos hoje, eu concluí no final, em meados, acho que foi a primeira parte de 2017, nós concluímos uma aquisição de uma empresa que era uma empresa na Alemanha, era da DDK, que fazia fita cassete, né? A mesma DDK. É uma empresa que faz filtros, e a gente hoje são 4.800 pessoas, baseada em Munique, na Áustria. Nós desenvolvemos organicamente um amplificador de potência, parte de tuner de antena, então a gente desenvolveu uma série de produtos, desde na área analógica, desde onde tinha o nosso transceptor de rádio, a gente pôs amplificador de potência, pôs switches, filtros, e aí nós fizemos uma coisa que ninguém tinha feito antes. A gente está adicionando inteligência na parte de RF, na parte analógica, a gente chama do front-end. Então a gente apresentou no início desse ano o primeiro tunable front-end. A gente tem um controlador, o controlador recebe sinais digital e ele vai tune o front-end para uma banda mais larga, mais baixa, numa frequência de 4G ou 5G. Então você vai ter todo o processo, não deu tempo de falar, de inteligência na parte de rádio, para que você possa lidar justamente com esse alfabeto de letras de frequência, que hoje é o 4G e vai ser no 5G também. Eu prometi para a Jaqueline que ia ser pontual. Eu tive 4 pedidos de perguntas. Se a Jaqueline fizer assim, eu não aceito mais perguntas. Se a Jaqueline fizer assim, eu acabo. Sim, mas então acho que o próximo foi o professor Bruno, é isso? O professor Bruno é da área de processamento de sinais, como eu, viu, Bruno? Cristiano, acho que você convenceu o pessoal que é importante. Eu disse com o professor Bruno, estou aqui faz 3 anos e a gente tem. Vamos mudar um pouquinho o que a gente tem conversado. Você falou bastante tecnologia, comentou que a sua empresa é uma empresa que basicamente só engenheiros. Tem muito advogado também. Esse programa a gente não tem mercado, não tem escola de lei, de direito. Mas o fato é o seguinte: esses engenheiros estão vindo de algum lugar. O curso que a gente tem aqui mudou-se muito pouco da época que você fez o curso para agora. O que você acredita que esses novos engenheiros que vão trabalhar com essa nova tecnologia precisam de diferente dos engenheiros de 20 anos atrás até agora? Professor Bruno, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho uma pergunta excelente. E aí, talvez eu vou responder com alguns exemplos, né? Primeiro, eu acho assim, eu não posso falar, porque dado como eu fui recebido nos Estados Unidos, a oportunidade que eu tive, eu acho o curso da Unicamp, pelo menos na época que eu fiz, eu acho um curso muito bom, porque a minha formação é basicamente o meu curso de engenharia elétrica na Unicamp. Né? Eu acho que engenheiro do Brasil, engenheiro da Unicamp, consegue competir no mundo inteiro. Mas você trouxe uma questão muito importante. E aí eu vejo que isso falta no Brasil, ou isso não é levado no Brasil como uma prioridade. Eu vou responder a sua pergunta. Né? Por exemplo, eu tenho no mínimo 1 ou 2 vezes por ano que a gente recebe uma visita do pessoal do curso de engenharia elétrica da UCSD, e a gente tem uma conversa do tipo, eu vou dar um exemplo, né? Quais são os tipos de problemas técnicos que a Qualcomm pretende resolver, quais são os obstáculos nos próximos 5, 10 anos, que áreas de pesquisa serão importantes, quais são as tecnologias digital, analógica, comunicação. E aí, em função disso, a UCSD, ela faz modificação do currículo, a gente faz parceria em alguns casos, eles trabalham em projetos, eles construíram um laboratório dentro da UCSD para fazer teste de voo, um galpão enorme, fazer teste de voo de drones. Então eu acho assim, falta um pouco entender que o papel do engenheiro na indústria vai ser de resolver talvez problemas
entender quais são os problemas antes de aparecerem, direcionar a pesquisa, desenvolver atividade. Eu acho que isso pode ser feito de uma forma mais formal no Brasil. Respondendo a outra parte da sua pergunta, né? Então, nós temos dinheiro no mundo inteiro, né? E nós temos hoje, por exemplo, uma quantidade enorme de engenheiros na Índia, e nós temos engenheiros na China. Na Índia nós temos por volta de 7 mil engenheiros na Índia, né? Nós temos uns campos próprios na Índia. Então, algumas coisas do tipo, tem na parte de computação, a Índia tem um ensino muito forte de programação, conhecimento de língua inglesa para código-fonte, né? Você tem bastante tipo de pesquisa que foi direcionada a projeto digital de integração de SOC. Então, de uma certa forma, teve todo um direcionamento dentro da parte, quando você olha a cidade de Bangalore e a cidade de Hyderabad na Índia, todo o desenvolvimento de qual vai ser, eles têm um projeto que eles querem ser justamente mão de obra de pesquisa e desenvolvimento na parte de tecnologia. E aí todo o projeto daquela área, você tem uma quantidade enorme de empresas que estão lá, não? Desde os meus concorrentes, Microsoft, Google, etc. Então, eu acho assim, falta um pouco de ter um alinhamento maior, eu acho, da academia com as indústrias de uma forma mais formal e ter um planejamento de longo prazo, né? Ou seja, você até olhando um pouco como essa que a gente teve hoje, né? Tentando entender nos próximos 10 anos, se você olhar o meu setor, telecomunicações móveis, o que o 5G vai fazer, quais indústrias ele vai tocar, qual tipo de soluções, quais obstáculos que você vai ter, seja no custo, seja na complexidade, seja, por exemplo, esse de você otimizar o sistema de RF, direcionar a pesquisa, direcionar currículo. Eu acho que é uma coisa que pode ser muito útil, não só para a formação do profissional aqui no Brasil, mas pode ser também mão de obra para outras empresas, né? Eu acho que o Brasil, o engenheiro brasileiro, não deve nada a nenhum outro engenheiro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Temos Obrigado. um dos nossos estudantes aqui. Eu vou fazer uma pergunta um pouco técnica específica. Você não entendeu o passo do professor Romão? Sobre, recentemente, no final do ano passado, a gente teve alguns problemas de vulnerabilidades com CPUs. Com destaque ao problema Spectre, que ele atinge várias diferentes arquiteturas, do ARM de x86. E eu gostaria de saber o que você acha do impacto na indústria desse tipo de problema de segurança em hardware. Ok, legal, gostei da pergunta. Temos dois problemas, um é o Meltdown e o outro foi o Spectre. Meltdown é mais para Intel. Bem, esse vou dizer, é um problema complicado. Eu vou responder de duas formas. O problema que você tem quando você faz uma coisa em semicondutor, quando você faz uma coisa em silício, em vez de software, que não dá para fazer upgrade de hardware no campo, né? Então, esse é um problema. Então, eu acho que o problema principal dessas vulnerabilidades que teve é o fato que a vulnerabilidade ela não é tão séria, mas o fato que ela existe há muito tempo, que era do conhecimento que isso existe há muito tempo, esse é o problema, que você não sabe quanto que você teve de código, que pode ser código, eu não sei como falar em português, vou falar em inglês, malicious code, ou qualquer tipo de exploração que pode ser feita. E ela trouxe à tona a questão da segurança, né? A questão da segurança que hoje, durante a nossa conversa que nós tivemos durante a apresentação, a dependência cada vez mais em sistemas digitais, ela é maior. Ela teve um impacto maior na Intel, mas o impacto que você teve nesse caso foi que você tinha todas essas arquiteturas, microarquiteturas de processador fazendo especulação de instrução para que você pudesse ter um número maior de instruções por ciclo. Você teve que desabilitar, aí você teve problema de performance. Em alguns casos você tinha sistemas rodando software que já estava no limite da performance e aí ficou inaceitável. Eu acho que existe como remediar esses problemas, tem uma série de patches. No caso de smartphone, nós, junto com a Google, a gente fez uma série de patches. Nós não tivemos tanto impacto. Você até vê que na notícia não se falou muito sobre Android, não se falou muito de smartphone, porque o impacto de performance não chega a ser significativo.
A capacidade dos sistemas hoje ela é bastante grande e até você hoje consegue rodar um PC, por exemplo, em alguns dos SoCs. É um problema maior para a Intel e principalmente aplicações que você tem na nuvem. Eu acho que, de uma certa forma, o entendimento desses dois problemas você remediou o que você pôde, daqui para frente você fez um hardware novo, mas ela levou para a discussão uma questão importante que segurança não era levado tão a sério e hoje a dependência cada vez maior mostra que você tem que isso passa a ser um projeto de engenharia, passa a ser um projeto, é uma feature do sistema você desenhar, fazer um projeto para a segurança. Eu vou dizer um pouco de impacto que teve no nosso lado, né? Nós estamos pensando sinceramente em fazer uma vez que a gente concluir a compra da NXP, a NXP trabalha muito em segurança. Esses chips que você vê em passaporte, cartão de crédito, a NXP tem uma série de outras soluções. Nós estamos pensando em criar uma unidade de negócio de segurança, dado o quanto importante passa a ser segurança como um serviço que você tem nos smartphones. Eu acho que esse processo trouxe um nível de alerta na indústria muito maior do que já tinha. Pessoal, temos mais um estudante, a professora Marina, e eu assumo qualquer atraso com o professor Marcelo. Então, muito rápido, como você chama? Otávio, a professora Marina, e são duas pessoas, são dois convidados muito ilustres, tanto o Júlio quanto a Vanessa, vou abrir os dois e encerrar. Eu queria saber como foi a sua carreira dentro da Unicamp. Você sabia que você não queria ser acadêmico? Você não se preocupou muito com seu currículo Lattes ou... Como foi a sua carreira social? Primeira coisa que eu vou falar para os meus colegas não falar nada. É difícil responder a sua pergunta. Eu vou dizer primeiro um pouco da minha personalidade como aluno. Tinha matéria que eu gostava, tinha matéria que eu não gostava. Tinha matéria que eu acho que foi útil, teve matéria que foi útil para testar a minha resiliência. Mas quando eu saí da Unicamp, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o celular. Foi no começo do celular, uma coisa que eu gostei, uma coisa que sempre me interessou. Mas o meu objetivo número 1 quando eu saí da Unicamp, comecei a trabalhar no celular, é guardar dinheiro para comprar um carro. A professora Marina, ela é docente numa universidade europeia, nós estamos visitando por um mês, né, Marina? 5 meses. 5 meses de compra. Eu só vou marcar. Cristiano, eu também sou meio bicho da Mauri, mas enfim, também trabalho nessa área de telecomunicação e trabalhei vários anos na indústria de ASIC também para telefone. E hoje em dia trabalho na universidade. Tinha 2 perguntas meio mudando bastante de assunto. A primeira é o seguinte: você acha que a plataforma Snapdragon, eu dei uma lida, ela parece razoavelmente aberta? Me deu uma vontade, uma coceira na mão de dar aula de laboratório com ela. Não, ela é aberta. O que não é aberto, por exemplo, a gente não abre. Quando a gente, por exemplo, assina uma licença, a gente não abre alguns códigos que eles são binários, né, principalmente parte relacionada ao physical layer do modem, né, mas a gente abre uma série de APIs. Por exemplo, o nosso DSP ele tem uma linguagem de programação C totalmente aberta. Você tem uma série de aplicativos que são desenvolvidos por empresas que vão dentro do Snapdragon, por exemplo, para a função de câmera é aberta. Obviamente, falando em termos geral, eu não sei a necessidade específica, mas a não ser que seja mudança de firmware ou alguma coisa relacionada a physical layer, o resto é aberto a uma plataforma programada. E a outra pergunta vai sair completamente agora, que é o seguinte: você estava comentando que vai ter, ou já tem, mais smartphone do que escova de dente, né? E é o seguinte, a gente está deixando o legado do que a gente está fazendo agora para as próximas gerações. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar na questão de sustainability, né? Nem sei a palavra que a gente usa aqui no Brasil exatamente,
Então, como é que a Qualcomm, mesmo ela sendo fabless, como é que ela se posiciona com isso? Quando é que a gente vai começar a falar da responsabilidade de utilização de águas, minerais raros e tudo na produção de semicondutores? Não, hoje esse é um assunto que ele se tornou uma realidade uns 5 anos atrás. Então hoje a gente tem uma série de declarações em que a gente assina anualmente e a gente exige que os nossos fabricantes assinam. Tem uma série de metais que a gente já não aceita mais na fabricação, tem todo um protocolo. Isso é uma coisa que a Qualcomm tem feito já desde os últimos 5 anos. Obviamente, a gente continua tendo problema, como todas as outras empresas. No nosso caso, menos, porque o chip é pequeno, mas você tem maior que você tem de lixo eletrônico. Né? Reciclagem, né? Esse eu acho que é um problema da indústria, mas ao mesmo tempo você tem uma contrapartida, menos papel, menos outras coisas e tal. Mas com relação a gente não tem tanta exposição a isso, até porque, como eu disse, é uma empresa que não tem produção. Nossa produção é relativamente pequena. A única fábrica que nós temos na Alemanha. A gente faz filtros, que é uma coisa de bastante... o espaço físico é bastante pequeno. Né? Júlio, você se apresenta e terminamos com o banco. Júlio, fui aluno de doutorado aqui da UNICAMP, da engenharia elétrica, gerente da área de comunicações óticas. Hoje em dia sou empreendedor na área, muito honrado em ouvir sua palestra e ter visto toda a evolução da sua carreira até presidente da Qualcomm. Parabéns. Minha principal pergunta, vindo do mundo de comunicações ópticas e fotônica, eu vi a microeletrônica e os semicondutores chegarem. Tudo que a gente processava oticamente com vidros, com cristais, hoje o processamento é completamente deep submicron, processamento toda comunicação coerente, informação na fase, frequência, polarização. E hoje, na minha startup, vendemos IPs, 7 nanômetros, EUV, trabalhando com Samsung, com esse pessoal. Eu gostaria de saber um pouco a visão da Qualcomm quando você relaciona esse bottleneck energético. Você vê que essa transição dos 10 nanômetros para 7 nanômetros, 5 nanômetros, vai gerar um bottleneck de consumo energético ainda na geração 5G, e existem pesquisas ou iniciativas da Qualcomm para ter processamento fotônico quântico nessas áreas? Obrigado pela pergunta. Então, vou responder a primeira pergunta, a questão de se a gente abrir um bottleneck de energia. Uma das coisas que a gente utiliza como medida, até porque eu falei que 5G começa no release 15, o primeiro smartphone em 2019, a gente assume como premissa que o usuário não vai comprar esse telefone se tiver uma vida útil de bateria menor do que o telefone dele. Até porque o telefone 5G ele começa no telefone premium, começa no flagship. Então a gente tem uma série de cálculos que a gente chama de days of use, né? Como você roda os modelos e você vê o consumo de energia em diferentes situações de utilização, com transmissão, sem transmissão de dados, processamento de diferentes coisas, desde imagem para foto, jogos e tal. E se você consegue, a gente imagina que os nossos chips que a gente está fazendo no 5G com 7 nanômetros, a gente já consegue fechar essa conta de forma que o smartphone esteja a mesma vida útil, sem que você tenha que carregar uma mochila nas costas com a bateria. Mais ou menos o mesmo que a gente chama de form factor, e você ter a mesma vida útil. Então, acho que não é um fator limitante para 5G. O problema que a gente vê hoje na indústria é um pouco outro. O custo do processo, os ganhos, você tem um custo de processo muito alto por um ganho relativamente pequeno. Né? Então, por exemplo, não são todas as empresas que têm escala de conseguir fazer 7 nanômetros, 5, porque o custo da tecnologia é muito alto, com um ganho muito pouco você tem escala. Então a gente está chegando no limite do que dá para fazer com 5. Por isso que eu disse assim, depois de 5, nós estamos na reza. Nós já não tem nada que a gente viu ainda, mas estamos realmente chegando no limite. Mas é difícil fazer esse tipo de colocação, tipo eu não faço, porque todo mundo que fez estava errado. Então a gente fala, talvez alguma coisa depois de 5.
Vanessa, você fecha em grande estilo. Se eu esqueci alguém, ao sair a gente ver esse alguém ou esses alguém, Oi, Cristiano. Meu nome é Vanessa. Eu sou ex-aluna de mestrado e doutorado aqui da FEG, fiz pós-doc na ICSI e há 4 anos eu estou como líder do time de pesquisa aqui na Samsung em Campinas, na área de codificação de vídeo streaming. Então eu quero terminar não com uma pergunta, mas com um convite. A sua palestra foi sensacional. Eu posso ver aqui mesmo mais ou menos umas 15 pessoas que eu conheço da Samsung. Se você puder nos brindar lá na Samsung com uma palestra sua também, eu acho que vai ser muito interessante. Ó, o pessoal já está curtindo aqui, porque realmente o que você compartilhou é muito interessante para todos, eu acredito, em especial para o nosso time lá. Então não sei quão frequentemente você está visitando Campinas, não sei se nessa oportunidade ou numa próxima, mas nosso time é aqui, né? 10 minutinhos aqui da Unicamp e tenho certeza que todo mundo vai adorar escutar você lá. Tá bom, muito obrigado, agradeço muito o convite. Depois a gente vai tomar um café. Com quem eu tenho que conversar? Ótimo. Obrigada, Cristiano. Parabéns, viu? Parabéns pelo CAB, parabéns por toda a sua carreira. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Cristiano, que a escola deixou só uma singelíssima lembrança. Muito obrigado. São os produtozinhos da Unicamp, caneta, boné. Entre eles existe um adesivo, né, dos 50 anos da Unicamp que diz: eu faço parte dessa história, né? Então, como todos aqui presentes, você muito especialmente faz parte dessa história, muito adesivo para nós. Proponho que você ponha esse adesivo no seu carro para passear com você. As estradas da Califórnia, por favor, com cuidado. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção. Realmente é uma felicidade muito grande poder estar aqui de volta, desde 1992, voltando aqui em 2018. Obrigado, gente.